Bom dia, bom dia, bom dia! Voltamos depois de uma semaninha de descanso para vocês, porque para mim tá tudo certo. Eu continuei levando a vida do jeito que eu sempre levo, mas resolvi dar um descanso para vocês. Então vamos ver aqui agora, ó, dia 60. Vamos lá. Os acordados. Sejam bem-vindos. Vamos a mais esse dia maravilhoso. Agora sim, hein? Ó a galera entrando. Agora vocês estão acordados, né? Vocês também são meu amigo. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Que saudade da galera, hein? Quem diria que a gente faz, né? Uma coisa tanto assim de coração que quando a gente para dá até uma sensação ruim. Mas sejam bem-vindos. 6h29 agora, os acordados, para as pessoas que acordam mais tarde, né? Porque o problema não é o acordar cedo, gente. Vou dar uma dica para vocês que eu aprendi esses dias. Não é sobre... A pessoa perguntou para mim esses dias, para que acordar cedo? Não é sobre acordar cedo. Não é isso. É sobre dormir bem, qualidade de sono. Se você quiser dormir 2 da manhã e você consegue dormir com uma qualidade de sono, umas 7, 8 horas, tá tudo certo também. Às vezes o que você tem que produzir não é às 6, 5 da manhã. Mas eu vou falar uma real. Produtividade com qualidade, vamos falar assim, ó, trabalho inteligente. O que é o trabalho inteligente? É aquele trabalho que não gera esforço, naquele sentido de ser sacrificante. Vou dar um exemplo que eu já dei uma época atrás aí. Imagine que você tivesse a missão, eu te dou uma missão. Qual que seria a missão? Você cortar uma árvore. Vamos ver aqui, ó, já vou acenar para a galera dando bom dia. Já manda aviãozinho quem está entrando aí agora, porque as pessoas elas têm o costume de dormir demais, né? Então a gente fala assim, quem está dormindo não está produzindo. Esse jargão eu criei por quê? Porque as pessoas tendem a dormir mesmo. Mas aí dorme porque tá querendo fugir de algumas obrigações da vida, né? Principalmente o quê? O compromisso com as coisas. Aí a gente fica dando... Olha, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo aqui no meu. É difícil ter alguém acordado desse horário ainda, hein? 6h30 da manhã. Eu levantei às 5 e tá tudo certo também. Sabe por quê? Cada um tem a sua missão. Mas o que eu quero dizer? Ó, no início do dia, bem pela manhã... A gente tá tudo certinho dentro da gente, tudo zerado, descansei. Eu dormi, ó, exatas 6 horas. Deitei 6 e... O total de estar na cama 6h10, mas dormi 6 horas. Então eu levei exatos ali entre deitar e vir o sono uns 10 minutos. Demorei para dormir ontem que eu fiquei refletindo sobre o hoje, sobre o agora. É engraçado isso, uma semana sem fazer isso. A hora que eu volto, a gente fica pensando, vou ter que começar de novo. Por onde eu começo? Lu, seja bem-vindo, Tog, sejam bem-vindos. E assim, agora é coisa rápida. Por quê? A gente tem que ser rápido nessa vida. Todo o tempo, ele é muito importante na vida da gente. Todo o tempo, ele é muito importante na vida da gente. Por quê? Porque eu não consigo parar o tempo. O tempo, ele é imparável. Eu consigo gerir o que eu preciso fazer dentro dele. E eu só tenho 24 horas. Vou falar de novo, ó. Eu só tenho 24 horas. Não é o tempo que eu quero, assim, eu posso falar assim, eu tenho 36 horas. Não, eu tenho 24 horas. E o quanto eu preciso aproveitar dentro desse tempo. Isso é importante. Você precisa entender o quanto você pode aproveitar dentro do tempo que você vai viver acordado. Porque você tem o tempo de dormida. Então você está dormindo, não conta. Porque esse tempo já é um tempo de descanso. Quando você descansa com a dormida, com o sono, né, de qualidade, aí você tem todo o outro tempo. Você tem as demais horas, né? Então vamos supor, 24. Se você pegar de 24, fazer que nem a Dilma, né? 4 tira 8. Aí bagunça tudo a mente do ser humano, né? Você pegar 24 horas, você dorme 8. Quanto que dá 8 menos 24? Gente, é difícil logo cedo, né? Vamos colocar as 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Umas 17 horas acordado. Então você tem 17 horas. O que você faz das 17 horas? Essa é a sacada. É o quanto você está utilizando bem o seu tempo, que é a gestão do tempo.
E aí, por que a gente acorda cedo? No meu caso, você não precisa acordar cedo se você não quiser. Cada qual vai definir para sua vida o que vai fazer de melhor. Então imagina o seguinte, ó, ser dirigente, né, ser diligente é algo muito importante. E aí o que eu defini para mim? Eu falo, eu preciso aproveitar o máximo de tempo dentro do meu dia, fazendo coisas produtivas, provavelmente para minha mente, preciso ler, leitura. Minha missão voltar a ler 1 a 2 livros por semana. Então eu não estava lendo essa quantidade, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então até eu inverti, por que eu empurrei a live, gente, 6h29? Porque eu consigo fazer uma leitura de 1h30 quase, 1h20 deu. De leitura é coisa pra caramba de manhã, ainda mais pra gente que tá habituado a ler. Então eu fiz até umas organizaçãozinhas aqui para ficar diferente, um cenário diferente aqui para vocês. Então, a sacada. O que é você ter um trabalho efetivo com inteligência? Nada de braçal, força, esforçar demais, salvo quem é personal, né? Porque aí não tem como não ter essa questão do desgaste físico. Mas trabalho inteligente é aquele que é o seguinte, ó, você teria que, por exemplo, cortar uma árvore. Aí eu te dou uma missão de cortar uma árvore e você nunca cortou. Aí você chega e fala assim, como que eu corto uma árvore? Dando murro, dando martelada, sei lá, dando bambuzada na árvore? Quanto tempo você levaria para derrubar uma árvore assim? E aí se você é um cara que você tem, ou uma mulher que você tem uma sacada, você vai falar assim, bom, eu preciso derrubar essa árvore dentro, olha a gestão de tempo, eu preciso otimizar o meu tempo, porque eu preciso usar as demais horas. O que eu preciso fazer para isso? Rapidez. Rapidez sem ser aquele serviço que vai te deixar exausto. Inteligência, serra elétrica. Compra uma serra elétrica e vai lá e... Você entendeu? Quando você está antenado nas coisas do seu dia, você tende a não errar. E é pensar para fazer antes. Tem que pensar, senão as coisas não acontecem, não tem como, é impossível. E a mente da gente quando acorda, gente, é o HDzão de computador. Tá zerada, 100% zerada. E aí por que a gente acorda cedo então? Um bando de gente fica acordando cedo. Ah, é porque você vai inverter algumas coisas na sua vida. Você tem que inverter, zona de desconforto. Ontem eu estava conversando com os meus filhos e tal, aí eu fiquei vendo algumas coisas, né? Eu falei, caraca, bicho, um já tem 7, outro já tem 10. A minha filha tem 28, eu tenho 3 netos. Eu fiquei vendo um monte de fotos, algumas coisas, e conversando com os meus 2 filhos e tal. O pequeno estava montando quebra-cabeça, quem viu meus stories viu. A gente levou 1 hora. Por quê? Porque eu deixei que ele pensasse ali. E ele montou a maior parte daquilo ali. A maior parte foi ele que montou. Eu achei até engraçado, que ele começou a pegar as peças e tal. Mas olha que inteligência. Presta atenção, trabalho inteligente. Moleque de 7 anos. Ele foi pegando as bordas, as cores que eram parecidas. Ele olhou para a caixa e falou, bom, 7 anos, eu vou começar pelas bordas de fora. Então ele foi montando ali, tudo externo. Aí depois ele ia colocando as peças internas. É muito rápido a inteligência da criança. Essa criança, né, que a gente tem dentro de nós também, ela é também inteligente. Eu só preciso pôr ela para pensar antes, ou seja, focar naquilo ali. Ele estava focado. Você fica prestando atenção, gente, é muito engraçado. O outro no game, o fone aqui é assim, ó. Pum, pum. Eles têm a atenção focada, não interessa o que você está falando, ele nem está escutando, porque eles estão com a atenção focada. Por isso que eu falo, a criança é o melhor laboratório para a tua vida. Se você ficar prestando atenção nelas, não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim, porque elas têm umas sacadas para algumas coisas. Aí eu fiquei prestando atenção. Eu fiquei pensando assim, por onde será que eu começaria? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, eu acho que eu começaria montando os nomes dos estados lá e tal. Mas será que não é mais difícil do meu jeito que o dele? Porque o dele eu achei que foi bem mais rápido. Ele foi pelas beiras. Meu, foi muito rápido. Eu achei engraçado que ele sozinho, ele catava as peças, olhava e pum. E os encaixes dele eram mais precisos. Presta atenção. Eu ia encaixar, errava pra caramba. Porque eu olhava uma peça que parecia, eu ia lá, colocava não era, colocava não era. Ele olhava para as peças e já... E a mente processa totalmente diferente. Então, a gente quando acorda, a nossa mente ainda está nesse momento aí, ó, de lucidez, de pensamento. Porque, imagina, eu tenho 47 anos, então algumas coisas já estão desgastadas. E aí a gente perde o quê? Um puta tempo para pensar. E aí ainda pensa e faz errado. Esse é o maior problema. É o pensar e fazer errado. E a gente não pode perder tempo fazendo errado. A gente tem que fazer o máximo possível da coisa diligente, dentro de uma qualidade e dentro de um tempo.
Por isso que é muito importante. E estamos a 60 dias do Movimento Os Acordados. Gente, vamos acordar a galera aí, ó. Manda aviãozinho. Vou mandar aviãozinho, chapa coraçãozinho, porque o algoritmo também está dormindo. A gente precisa acordar todo mundo. Olha isso, eu vou sair acordando. Vamos acordar a galera aqui. Deixa eu ver quem vai acordar. É que eu mudei o horário e tem gente que não deve estar sabendo, não. Tá achando que eu desisti, né? A gente não desiste de nada que é bom, gente. A gente só para de fazer o que é ruim. O que é bom a gente não pode desistir. Tem que continuar firme e forte. O problema é que tem gente em outro estado, por exemplo. Tem gente aqui na Califórnia que lá, por exemplo, agora são 4 da manhã, 3 ou 4. Aí é jogo duro, né? Acordar para uma live às 4 da manhã não dá, não. Até daria, né? Mas a pessoa vai dormir tarde. Só bombar aqui. Vou falar de um tema muito bacana hoje. Perdoar e viver o melhor da vida. E por que eu vou falar de perdoar? Porque a semana passada aconteceram algumas coisas muito importantes dentro da minha vida. E aí eu também estava com a música na cabeça de perdão. A música do perdão do Filipiano tá batendo na minha cabeça, que eu fiquei ouvindo essa música a semana inteira, bem dizer, né? Porque eu participei de um monte de coisa dentro dessa música lá. Então assim, semana passada, esses fatos me levaram para diversas situações. E eu acho muito louco isso aí, né? Quando a gente não compreende algumas coisas que está no nosso destino. A gente às vezes fica pondo dificuldade onde não tem. Então a gente não tem que criar dificuldade nas coisas da vida. Então eu percebi o quanto as pessoas sofrem com incongruências em como levar a vida. As pessoas sofrem com essa incongruência. Seja no relacionamento pessoal, seja no relacionamento profissional. O que seriam essas incongruências? A gente dificulta demais as coisas. A gente dificulta os acessos para as coisas. Por quê? Porque a gente não se projeta dentro das situações. É muito louco isso, ó. Se você não se projetar dentro de uma situação, como que ela vai acontecer? Se eu não desejo isso. Às vezes a gente fala, mas é da boca para fora. O estado interno não te traz isso. É a mentira. Vou dar um exemplo da mentira. Por que mentir é uma merda? Porque você quando mente, a sua mente não viu. Você está mentindo. E aí automaticamente, estava falando isso ontem com um amigo meu, falei, automaticamente quando a sua mente não viu e você tenta falar algo que não aconteceu, soa na sua cara, para quem trabalha com comportamento humano, que você está mentindo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa está mentindo, né? Mas às vezes não. Às vezes ele tem a intenção, mas ele não fez. Mas ele tem a intenção, ele tem a vontade, mas não fez. Então quando isso acontece, cria umas incongruências internas. Que a nossa mente ela não consegue entender algumas coisas. E é por isso que a gente fala sobre psicossomático. Psicossomático é mente, corpo. Guarda isso, pelo amor de Deus. Ó. Se você tentar mentir e o corpo não absorve, ele vai te entregar. Por isso que tem todas umas técnicas lá que nas investigações, como se diz, num depoimento de testemunha, alguma coisa, se a pessoa estudou comportamento... imagina o Biciro hoje juiz. Imagina o Biciro juiz hoje. Ou o Biciro delegado. Tenta imaginar eu, expert em comportamento humano, que estudo sobre comportamento humano, vendo alguém falar comigo assim, ó. Só prestando atenção. Você acha que ia dar ruim para a pessoa se ela tivesse mentindo ou não? Ia. Porque o corpo fala. Tem até um pessoal que fala disso aí. O corpo fala. Então, como que a gente vai se relacionar de uma forma que não cria essa incongruência, trazendo a sua verdade, o que está dentro de você, mas de uma forma real. É difícil para algumas pessoas fazerem isso, por quê? Porque elas se sentem inferiorizadas. E inferiorizado traz aquele sentido do quê? Eu preciso mostrar que eu sou mais do que eles imaginam. Mas você não precisa mostrar nada para ninguém, você só precisa ser quem você é. As pessoas às vezes vão ajudar você pelo que você é, não pelo que você quer mostrar que você é. Porque às vezes você está mostrando algo que não é real e a pessoa não se identificou. Porque você está tentando mostrar algo que não é verdadeiro. Estou bem, sem estar bem. Como você consegue fazer isso? Você está achando que está mentindo? Ah, não, tá tudo certo. Só que alguma coisa no seu sorriso não está real. Entendeu? Não. Não tem como enganar o corpo, ele não consegue. Você fica pensando assim, tá tudo bem. Internamente sua mente fala, mas não tá.
Não tá bem não, tá bem não, tá tudo fudido. Você tá devendo dinheiro, você tá com conta negativa no banco, você tá fudido, você tá fudido. Você sabe assim? A mente fica, bom dia, Celi, seja bem-vinda. Lu, seja bem-vindo. Tiago, menino do tráfego, de trafegar. Eu tenho medo tanto que eu falo nas lives. Então assim, vocês entenderam a incongruência, como é importante. Se entendeu, põe dedinho fazendo assim, ó. Se não entendeu, põe o rostinho, tipo do rostinho. Ih, ferrou. E por que eu tô falando isso? Justamente porque eu percebo nas pessoas, quando você tá perto, e eu tinha muito isso daí, eu falava, puta meu, eu não posso mostrar a minha fraqueza. Porque existe algum lugar que eu li que você não pode mostrar sua fragilidade. É verdade, você não pode. Cardeal Mazarin, quem comprou o breviário dos políticos sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque a pessoa que não está bem intencionada vai usar isso contra você. Vou dar um exemplo. Trafegar conteúdo pela internet. É isso aí, trafegar conteúdo pela internet. Então assim, ó, imagina que você fala assim, eu tenho melhor ou melhor amiga. Aí você conta o seu maior segredo. Seu maior segredo para essa pessoa. Seu maior segredo. Você matou alguém. Aí você foi lá e falou, meu, eu matei uma pessoa, sei lá quantos tiros na pessoa. Se essa pessoa tiver mal intencionada, você vai virar refém dela a vida toda. Porque ela vai fazer... Se você brigou com ela, se você fez alguma coisa que não agradou ela, ela vai ser falando para todo mundo do que você fez. Então o que acontece? A gente cria um certo medo de falar das coisas da vida da gente para as pessoas. E é por isso que você tem que saber com quem que você conecta. É difícil, não é fácil. Por quê? Algumas pessoas são sagazes, né, nessa questão do comportamento. Tem gente que, o esquizofrênico, ele consegue na frieza falar que não foi ele. E você acredita. Por quê? Porque a mente trabalha diferente, a mente dele. Porque ele realmente não acredita. Essa que é a ideia. Ele faz as coisas, ele não acha que é por mal. Tem um motivo por trás daquilo. Então, quando ele verbera, ele está falando uma verdade, que é a verdade dele, da mente dele. Agora, o ser humano normal, quando você tenta sabotar o seu próprio cérebro, ele te entrega. Por isso que às vezes a pessoa pergunta 1000 vezes a mesma pergunta. Você vai para a delegacia, né? Eu como advogado já fui algumas vezes, e você fica vendo lá. A pessoa faz a pergunta 1000 vezes, a mesma pergunta. Sabe por quê? Porque ele está vendo se você está mandando a mesma informação, se o seu rosto ele não modificou, se você não vai, se você já não está mais tipo assim, ó, agora ele está achando que é meu brother, e aí você vai falar, agora ele vai falar diferente. E ele pergunta, mas como que foi essa cena mesmo? Aí ele ainda inventa para ver se você inventou. Ah, você então quer dizer que você estava com a caneta na mão? Aí você fala, não, em nenhum momento eu estava com a caneta na mão. Porque se você falar, eu estava com a caneta na mão, porra, então você está mentindo. Eu estou acrescentando, essa dica que eu estou dando para vocês aqui é FBI, hein? Pelo amor de Deus, essa aqui é FBI. Se eu estou inserindo coisa na cena e ele está aceitando, é porque o restante da cena é tudo mentirosa. Pegou a sacada ou não? Como é foda você tentar mentir. Então, quer viver um relacionamento na real? Você quer ter um relacionamento com as pessoas na real, relacionamento real, seja no seu pessoal, no profissional, seja você. Ah, mas você não precisa chorar pitanga para as pessoas, no sentido literário, ali de ficar metendo problema na vida da pessoa. A Sérgio deu risada aqui, mas essa aqui foi a FBI que eu falei para vocês. O cara, quando tá dentro da cena, ele vai inserindo, gente, meu policial tem amigo delegado. Quando eles contam a história, eu falo, puta que pariu. Falou, meu, é tão fácil pegar alguém mentindo, porque é só você começar a deixar, você deixa primeiro assim, você fica lá. Então, o que aconteceu? Aí a pessoa contou a história. Ele já gravou o primeiro fato. Aí ele pergunta, aí ele vai em outro assunto. Aí ele pergunta de novo. Aí ele vai ver se você mudou alguma coisa na cena. E normalmente, gente, quem tá mentindo, alguma coisa não fica igual. Se você perguntar para mim, Lúcio, quando você tinha 12 anos, você trabalhou aonde? Eu trabalhei numa funilaria na rua de trás de casa. Aí depois dos 13 aos 14, eu vendia flor lá na Riquchalma. Eu não tenho como eu mentir, eu não tô mentindo, porque aquilo aconteceu, minha mente, na hora que você pergunta, ela já processa. Na hora ela já processa. Não dá pra ficar, ai caralho, o que eu falei mesmo? Você tá mentindo, você fica assim, o que eu falei mesmo? Então assim, a mentira é uma merda na vida da pessoa. E aí o que acontece? Ela cria incongruências nas demais áreas.
E essa incongruência que está o maior problema da humanidade. Porque elas se confrontam com elas mesmas. Porque a hora que ela vai falar de novo com você, ela não lembra do que ela disse de você lá atrás. Ela só lembra do fato do agora. Porque é que ela mentiu. Então ela não sabe o que ela disse lá atrás. Ou ela falou algo o calor da emoção, a pessoa entrega as coisas, né, no calor da emoção. E aí depois ela esquece do que ela falou. E quando ela traz o assunto, ela traz o assunto diferente. E aí fica parecendo que você que é o doido. Mas doido foi a pessoa que trouxe o assunto anterior numa mentira ou inflamada no calor daquele momento. Então, viver um relacionamento na real é você ser você que você é. Honrando e respeitando as histórias das pessoas, que isso é muito importante. Jun, seja bem-vinda. A Ana também, a Varela, minha vizinha, seja bem-vinda. Então assim, ó, quer ter alguém que siga na direção dos seus objetivos? Você quer ter de verdade alguém que siga na direção dos seus objetivos? Seja você. Fale com as pessoas de uma forma convencional, dentro de uma verdade sua. Você não precisa ficar contando lorota, ficar falando para as pessoas que você é aquilo, que você não é mais aquilo. Não, só fala real. As pessoas se aproximam de você pelo que você é. Eu me aproximo de pessoas hoje em dia porque eu estou totalmente de peito aberto hoje. Eu sou tipo assim, peito aberto. E aí algumas coisas eu ainda travo. Por quê? Meu sócio sofre comigo, é o Thiago. O Thiago sofre comigo. Por quê? Porque às vezes eu quero, sabe, eu não gosto, às vezes assim, eu falo assim, porra, meu, eu vou postar isso aqui, vai ter alguém falando merda. A pessoa fala, cara, mas é que você tá vivendo um momento. Você tá com pessoas importantes. Você está em lugares importantes, você está vivendo isso. Então, você tem que mostrar a sua vida. Porque senão as pessoas não vão acreditar no improvável que virou extraordinário. Porque se você só está falando e ninguém está vendo, parece que é mentira. E aí, internamente, quando eu conto, é verdade. Por quê? Porque eu estou vivendo. Eu tenho as conexões, eu estou perto de pessoas que eu nem sonhava estar. Então, assim, o que acontece? Realmente é eu estar conectado com a minha essência. E aí é muito legal. Eu estou lendo um livro, não vou falar o livro que eu estou lendo, porque não vou falar. Agora eu estou assim, ó. Vou mais contar os segredos, não. Eu estou lendo um livro que é muito louco, que dentro do livro ele fala umas coisas muito sensatas, assim, né? Que quando você está dentro de situações, né? Você tem que deixar transbordar, aí o transbordar de aparecer, o que você faz. Quem não deve, não teme. Por isso que rede social é assim, ó. Tá lá, ó. Não devo nada pra ninguém. Quer ver, veja. Quer ver onde eu moro, vai saber. Quer ver onde eu frequento, vai saber. Sabe por quê? Fernando, seja bem-vindo. Mamãe, HL também. Fernandão, saudades, cara. Que agora no vizinho lá, tô indo pouco. Tem tempo não. O vizinho lá é bom, mas não tô tendo tempo não, cara. Saudade de vocês aí. Então assim, olha que sacada essa. Quando você se define, aí é definir mesmo, Fernando, a gente boa demais. Quando você se define, e aí você sabe exatamente o que eu preciso mostrar. Eu não tenho que também regaçar, né, abrir o livro da minha vida. Mas eu tenho que ser honesto. Os acontecimentos. Quem é você? O que você anda fazendo da sua vida? E aí você tem que falar real. Meu, estou advogado, uma sociedade tal, mas eu não estou mais querendo atuar como advogado em campo. Eu sou o cara que gosto do comercial. Eu sou um puta de um gestor fudidovski, assim. Eu sou um cara da planilha. Eu ponho, eu sei tudo. Tudo que você souber de administrativo, eu sou o cara. Mas não quero estar em campo mais. Tem lá o escritório, tem os sócios. Eles estão trabalhando. Então, se quiser serviço, traz que o escritório faz. Sem problema nenhum. O que você está fazendo, Psyro? Expert em comportamento humano. Como que você faz isso? Por intermédio de metodologia, técnicas e ferramentas de coach. E aí, o que mais que você faz? Dentro disso tudo tem a mentoria individual, tem mentoria em grupo. Falo sobre negócio, falo sobre marketing digital. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu já tive mais de 8 negócios. Já falei, quebrei, investi errado. Fiz um monte de merda. Então, eu tenho a experiência. E tem uma passagem que é muito legal de Salomão, em Provérbios, que ele fala lá, nesse sentido. A pessoa, porque o Salomão, presta atenção, foi o cara mais rico do planeta. E não só de riqueza de dinheiro, não, de sabedoria e conhecimento. Ele foi o cara mais, tanto que ele pediu isso para Deus. Quando Deus perguntou o que Salomão desejava. Presta atenção, Salomão,
O pai, o Davi, colocou ele no trono aos 12 anos de idade. Ele falou, você vai ser rei aqui da bagaça. E aí ele falou, caraca, velho, que responsa é essa? Com 12 anos, eu já me vi também, que eu comecei a trabalhar com 12, só que ele foi rei e eu fui o rei da funilaria. Presta atenção nisso. Salomão, quando Deus, ele já era próximo, porque o pai deixou para ele riquezas. Ele falou, Deus perguntou, o que você deseja, Salomão? Ele falou, sabedoria e conhecimento. E Deus deu sabedoria, conhecimento e tudo mais, e ele foi o cara mais rico do mundo em todas as áreas. E quando ele pensou em desviar o seu foco, ele perdeu grana. E quando ele passou a entender que ele precisava seguir por princípios e valores, ele não errou mais. E olha que sacada é essa. As pessoas procuravam Salomão para saber como que ele fazia o que ele fazia. Isso é o quê? Salomão foi um dos maiores mentores de negócios do planeta. E aí ninguém fala isso. As pessoas falam assim, Salomão é o homem mais rico do mundo. De dinheiro. Mas puta que eu pariu, por que não fala que ele foi o cara mais rico do mundo de sabedoria e conhecimento? Foi o cara que foi o mentor mais fodástico. Jesus foi o coach mais fodástico e Salomão foi o cara mentor mais fodástico de negócios. Vocês conseguem entender como é muito top isso aí? E aí a pergunta é, por que as pessoas precisam, né, tanto de mentores? Porque você precisa encurtar os caminhos. Lembra do tempo que eu comecei a falar logo pela manhã? A gente tem o tempo, o nosso tempo vale ouro, gente. Presta atenção, quase morri, eu sei o que eu tô falando. Aqueles momentos dentro da UTI ali, ó, quase 2 dias, fiquei 1 dia e pouco dentro da UTI. Se eu fosse contar desde o primeiro dia, que eu fui pro hospital, fiquei quase, sei lá, 15 horas dentro da Santa Casa, eu fiquei dentro da UTI mais de 2 dias. Mas, de verdade, é um tempo que parece que puta, não dá pra contar. Ali é tempo de caroço total. Parece que você tá semanas lá dentro. Porque parece que a hora não passa. Então, assim, o que eu quero deixar pra você na live de hoje, é exatamente isso. Essa semana nós vamos falar muito sobre o quê? Sobre perdão e viver o melhor da vida. Porque perdoar significa totalmente seus sistemas internos, né? Porque a sua mente ela passa a entender algumas coisas que estão por trás ali, ó, está escondida. E aí você traz isso para frente. E para falar disso a gente tem que falar de várias coisas, principalmente de relacionamentos no profissional e no pessoal. E uma coisa muito interessante. Por que as pessoas... Olha, eu tô casado há 17 anos, mas conheci um casal que tá casado tipo há 28 anos. Mas super bacana os dois assim. Então, por que algumas pessoas têm um relacionamento duradouro, as outras nem chegam a ficar juntas? Porque falta o quê? Ser diligente com elas mesmas. Enxergarem que o propósito de vida está atrelado ao casal. Por isso que a gente se une, né? O estado de união, né? Que a gente vai para a igreja colocar aliança. Essa aliança, né? Esse símbolo formal, né? Que a gente coloca aqui no dedo, é uma aliança com Deus, né? Porque a primeira aliança Deus fez com Abraão, certo? E aí a gente faz uma aliança com Deus, falando, ó, estou com essa pessoa do meu lado, porque deve na morte e na riqueza e tudo mais lá que é dito. Mas o mais importante é o seguinte, no meu propósito e eu no propósito dela. Então, vocês vão entender muita coisa essa semana. Eu espero que vocês não percam. A live vai ser bem curtinha para não atrapalhar o tempo de vocês. Eu quero que vocês utilizem o tempo de vocês com qualidade de tempo. E eu quero de verdade, né? Os acordados estão voltando e agora eu vou sentar o bambu para que vocês comecem a mostrar o que vocês estão fazendo. Eu quero que todo mundo que participe das lives venha no dia, amanhã, e fale assim, cara, aquilo que você falou antes para mim, eu virei uma chavinha assim. Ah, mas aquilo que você falou antes para mim, manda direct, eu adoro responder, ainda estou conseguindo responder, gente, tem muito direct lá, eu não entendia, depois que eu comecei a receber um monte de direct, chega uma hora que eles desaparecem, não dá para você responder todo mundo. Eu falei, ai caraca, velho, eu queria responder todo mundo. Eu nem que eu fiquei 3, 4 horas ali, mas eu queria responder, mas não dá. Porque chega a hora que ele desaparece. Excelente dia a todos vocês, exatamente. Galera, então assim, ó, hoje foi só uma pitada desse prato principal dessa semana. Então, amanhã, vocês não percam, às 6h29, olha isso, 30 minutinhos, só para dar aquele gás interno dentro de vocês. A gente vai estar aqui de novo. Eu vou falar, guarda só isso aí, ó, perdão, né, perdoar e viver o melhor da sua vida. Então nós vamos falar sobre relacionamentos e tudo que envolve o seu profissional e o seu pessoal.
E tenho certeza. A Verena Zago, seja bem-vinda, minha amiga. Arsênia, seja bem-vinda, bom dia. É 6h29. 6h29 até às 7 horas da manhã. Eu vou estar com vocês de segunda a sexta, para a gente tratar de assuntos que eu vou pautar na semana, que aí vai ficar legal. Vai dar uma média de umas quase 3 horas, se eu computar na semana, ao invés de ser 5 horas, que é cansativo, as pessoas escutam, e eu vejo que não põe a risco. Então, ó, viver o sonho do casal americano a gente pretende. Essa que é a verdade. Do comercial lá da Doriane. Então, essa semana, não percam, porque nós vamos trilhar nesse caminho de perdoar e viver o melhor da vida. Então, amanhã eu estou aqui com vocês novamente às 6h29 e vamos agradecer todos os dias a Deus por mais esse dia de vida. Dizer que nós estamos aqui na Terra para cumprir uma missão. Jesus esteve na Terra para cumprir uma missão e aos 33 anos partiu. Jesus foi um cara que alcançou lá 20 e poucas mil pessoas dentro da sua missão, e nós temos que alcançar milhares de pessoas dentro da nossa missão. Então reflita que seu dia, para ele ser um dia abençoado, você precisa estar conectado ao Espírito Santo de Deus e trazer para dentro de você o seu melhor, que está aí dentro de você. Traga ele para dentro. Ele está aí dentro, mas traga ele para dentro de você de verdade, do seu espírito, porque ele está perdido em algum lugar aí. Então, ó, centraliza, mentaliza, acredita que tudo vai dar certo ao final. E amanhã a gente se vê às 6h29. Gratidão, fui, tchau, tchau!